Bom dia para você, bom dia para a sua família, sejam bem-vindos. Nós começamos agora a Palavra do Cardeal. É o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Scherer, toda semana conosco aqui na Rede Vida. Há quanto tempo aqui nos ajudando cada vez mais a nos aproximar do pensamento da igreja e também nos ajudar a trilhar pelo Evangelho aqui. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Um bom domingo. Domingo para o senhor, Dom Odilo. Obrigado. E para vocês também, um bom domingo. Nós estamos vivendo o mês de julho com uma porção de santos, né? A gente Interessantes, né? Vamos recordar um pouco esses santos, porque falar da vida dos santos, do testemunho dos santos, é importante. A vida dos santos é um tesouro na vida da igreja, tesouro de testemunho da fé, da vida cristã, que edifica a igreja e que, portanto, nos convida a imitá-los. Nós vamos falar do Evangelho. Vamos falar do Evangelho, depois a gente vai falar dos nossos santos aqui, julinos, santos julinos. Julianos. No Evangelho de hoje, é 15º domingo do tempo comum, o Evangelho de hoje é Mateus 13, capítulo 1, versículo 23. É uma parábola bonita do semeador. O semeador saiu a semear, parábola conhecida de um semeador que semeia em vários terrenos, né? Então, essa parábola bem conhecida, né, ela praticamente assinala o início, né, da pregação de Jesus. O começo do Evangelho de São Mateus narra a infância de Jesus, nascimento, infância. Depois tem o longo Sermão da Montanha. É o grande, digamos assim, diria, sermão programático, né? O reino de Deus como é que é. Sei. Depois Jesus sai a pregar, de aldeia em aldeia, etc., etc., como pregador itinerante, vai visitando as aldeias, as cidades, os povoados, até chegar em Jerusalém, como pregador, vai realizando os milagres. E olha, hoje estamos ainda no início do Evangelho de São Mateus. Sim. Estamos aí no capítulo 13. Pois é, não é bem o início, mas é antes da metade ainda. Sim. E mostra Jesus pregando. O que Jesus está fazendo? Está semeando. É Ele o semeador. Saiu o semeador a semear. Uma parte da semente caiu assim, a parábola do semeador. Quem é o semeador? É Ele, Jesus. Jesus que está saindo por aí, pelas aldeias, pelas casas, anunciando, falando, contando parábolas, falando do reino de Deus. São sementes do Evangelho, sementes do reino de Deus lançadas pela pregação, pela palavra de Jesus. Jesus sabe que, anunciando o Evangelho, alguns não vão nem ligar. É como a semente caída no chão duro da estrada. Não pegou, né? Outros vão pegar, vão gostar, vão se entusiasmar, um pouquinho vão corrigir, mas depois vão parar. Aquela dos espinhos. Semente caída em cima das pedras. Em pouca profundidade, não vinga. Outros vão acolher, sim, a semente, mas estão cheios de más disposições. Não querem se converter. Não querem mudar de vida. Por isso, junto com a semente, a plantinha que nasce, os vícios, né, os espinhos também crescem, o mato cresce e sufoca a boa semente, a boa plantinha. Outros são terreno bom, né? São com aqueles que acolhem a semente, um terreno fértil, a semente lança raízes, cresce, produz fruto, 100 por 1. Jesus tem consciência de que a sua pregação não vai produzir resultado igual para todos. E com isso ele quer dizer também, olha, o resultado não depende só da semente. Sim. E nem só do semeador. Ele faz a parte dele. A semente é boa, mas agora depende de você. Depende de você acolher a semente, acolher a boa palavra, acolher a boa nova. Pois olha, é a vida, é a história, ao longo de toda a história. A igreja há 2000 anos está anunciando o Evangelho. Alguns se convertem, outros mais ou menos, outros não, outros ficam totalmente indiferentes, outros até perseguem o semeador. É, infelizmente, a história das nossas liberdades e da nossa responsabilidade, a nossa colaboração. O que Jesus está pedindo?
ser colaboradores com o semeador, que daí dá certo, né? Se o terreno, que somos nós, colabora com o semeador, a semente é boa, ela vai produzir o seu fruto. Então, o reino de Deus é de Deus, mas também é de nós. É nossa participação que está implicada na parábola do semeador. A gente se pergunta, então, que terreno somos nós? Que tipo de terreno somos nós? Nodir, o senhor não acha interessante que o semeador, mesmo sabendo que ali tem espinho, tem pedra, ele insiste em semear? Porque ele não se pergunta, né, assim, ele não diz, olha, eu nem vou semear. Pois é, aí não vale a pena. Não vale a pena. Isso questiona, né? Porque o semeador avarento, ele diria, não, ali eu vou perder a semente, não vou semear, aqui não vale a pena, né? Não vou perder tempo, né? Jesus, não. Porque, de fato, o terreno não é terreno, o terreno somos nós. E nós somos capazes de mudar. Somos capazes de nos converter, de terreno ruim tornar-nos terreno bom. E o divino semeador tem esperança em nós. Mesmo sabendo que... Aposta em nós. Aposta, isso mesmo. É temoso esse semeador. Então, olha, é mais um aspecto, né, da misericórdia de Deus, que conta conosco mesmo sabendo que nós podemos dizer não, né? Mas Ele continua insistindo, vai atrás, porque nos quer bem e quer o nosso bem. Eu vejo a mãe em casa que faz isso, né? O filho às vezes nem está aí para as coisas de Deus, mas ela fica, insiste, vamos à missa, reza, faz isso. Ela está vendo que a semente, que o terreno é difícil, mas ela está semeando, né? Continue. Um dia o terreno vai ficar bom. Vai ficar bom. Não esquece, a boa semente, dia mais, dia menos, ela vai brotar. Porque o coração humano não é terreno, é humano, ele pode mudar, ele pode amolecer. E de tanto insistir, e com a graça de Deus, um dia uma brecha se abre, um dia muda. Isso mesmo. Donde o senhor mencionou no início dos nossos santos, celebramos mesmo Santa Paulina semana passada, São Bento também, né? Dia 11, ontem, né? São Camilo de Leles, que o senhor lembrou. Dia 14, né? E temos Nossa Senhora do Carmo, que é dia 16, mas nós também São Henrique. Dia 13, Santo Henrique era um rei, né? Um rei da Boêmia, né? Hoje é República Tcheca, mas um rei apóstolo. Sim, grande rei evangelizador, né? É verdade. Um testemunha, realmente, um testemunho. Ele é muito prestigiado no centro da Europa. Henrique, aliás, inclusive em toda a Europa também, até na Inglaterra, né? Toda a Europa, o nome Henrique é muito prestigiado em vista desse rei, Santo Henrique. Mas tantos outros santos. Eu queria comentar São Camilo de Leles, né? Que nós celebramos dia 14. Olha, que extraordinário santo. São Camilo viveu em que época? Numa outra pandemia. Século XVI, sim, na época de uma outra pandemia lá na Itália, em Roma. Ainda nem falavam pandemia, porque essa palavra bonita se inventou. Era peste mesmo. Peste mesmo. Era peste. 1522 foi quando teve uma peste muito grande. Uma peste muito grande, matou muita gente. O que fez São Camilo? Vamos cuidar dos doentes. E com risco da própria vida, e aí instituiu, né, a congregação dos ministros dos enfermos. Então, olha que beleza. São os camilianos, né? E ministras dos enfermos, as camilianas, que temos hoje também aqui em São Paulo. Aliás, os camilianos em São Paulo têm vários hospitais dedicados, sim, a cuidar dos doentes, ministros dos enfermos. Mas que extraordinário, né? Testemunho de vida. São Camilo, o cuidado dos doentes, e ele era um homem de muitas capacidades, muita força, num tempo de uma crise violenta. E olha, parece o nosso tempo. Era o tempo da Reforma Protestante. Tempo da maior confusão na igreja. Maior confusão na Itália, na Europa, com toda aquela confusão que se criou com a Reforma. Ainda nem tinha sido feito o Concílio de Trento, mas uma confusão toda, e ainda mais a peste. A peste. São Camilo arregaçou as mangas, fez a sua parte. Não ficou naquela discussão de direita, esquerda, conservador, progressista. Que aí não leva a nada, né? Que coisa, quanto tempo perdido.
Quanta energia perdida nessa discussão, nessa luta ideológica. Vamos cuidar do que é importante. Vamos cuidar dos doentes. Vamos cuidar da saúde uns dos outros. Vamos conversar, vamos dialogar. Vamos deixar para lá essa briga que não faz sentido nenhum. Isso não leva a nada. Vamos cuidar da vida, vamos cuidar da saúde das pessoas que precisam. São Camilo, olha, cuidou, e não só ele, né? Vários outros fizeram a mesma coisa naquela época, no norte da Itália. Logo depois, teve uma outra peste, São Carlos Borromeu. Ainda no século XVI também fez a mesma coisa, né? Grande, também durante a peste, né? E no tempo dele, olha, nós lembramos em junho, dia 20 de junho, lembramos São Luís Gonzaga. São Luís que morreu também por causa São Luís Gonzaga, ainda um jovem noviço jesuíta, ele e os outros noviços saíram do noviciado. Vamos cuidar dos doentes, caídos nas ruas, abandonados. Isso. E também pegou a peste. Pegou também, morreu por causa da peste. Então, caríssimos, olha, quanto testemunho bonito que nos lembra o que nós devemos também fazer, né? Que nós continuemos a cuidar bem dos doentes, a nos dedicar a eles, para protegê-los da melhor forma, ajudá-los a superar a sua doença, esse tempo de pandemia, e vamos cuidar para não contagiar ninguém, nem ser contagiados. Dessa forma, sairemos o mais rapidamente possível desse tempo de angústia e de tristeza. Dá a bênção para a gente, então, Dom Odilo. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, dos santos que nós lembramos, que deram um exemplo tão bonito e que nos recordam o que devemos nós fazer também. Que desça sobre vocês todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.